Hoje eu vou explicar para vocês a NBR NM67. A norma está em vigor desde 1998 e o título é Concreto, determinação da consistência pelo abatimento de tronco-cone. Então, primeira coisa, aparelhagem. Para executar o ensaio, você precisa do molde para o corpo de prova do concreto fresco, que ele tem um diâmetro da base inferior de 200 milímetros, a parte superior ele é de 100 milímetros e a altura é de 300 milímetros. Ele tem que ser liso internamente, não pode ter rebite, aquela coisa de solda. Então, assim, mas como você geralmente compra esse molde já pronto, ele já vem dentro de todas essas especificações aqui da norma. Também precisa de uma haste. Essa haste ela tem que ter um diâmetro de 16 milímetros e comprimento de 600 milímetros, 60 centímetros, e extremidades arredondadas. Além disso, uma placa de base para o apoio do molde, metálica, né, quadrado ou retangular, em que as dimensões têm que ser no mínimo de 500 milímetros. Bom, aí o procedimento. Primeira coisa é umedecer o molde, a placa de base, colocar o molde sobre a placa de base e colocar em um local plano. Você vai colocar já ele próximo de onde está o concreto. Ele pode estar, se você estiver pegando direto da betoneira, você põe do lado, ou se ele estiver no carrinho de mão, né, você posiciona ele do lado. Por quê? Você vai ter que... o operador deve se posicionar com os pés sobre suas aletas, essas abas que estão aí na lateral, de forma a mantê-lo estável, firme, para não vazar concreto por baixo. Encher rapidamente o molde com concreto coletado em 3 camadas. Cada camada deve ter aproximadamente 1/3 da altura, ou seja, então cerca de 10 centímetros ali em cada camada, e isso é feito de modo visual. E aí você deve compactar cada camada com 25 golpes com essa haste e distribuir eles de forma uniforme. E aí você vai fazendo a compactação de modo espiral, pelo menos nos primeiros golpes, para poder pegar de forma bem distribuída esses golpes. A cada camada, você não deve... Você fez a primeira camada, a camada lá de baixo. Quando você vai para a segunda, a camada de baixo já foi compactada. Então você tem que ter o cuidado da haste não penetrar mais do que os 10 centímetros da segunda camada. Não é para compactar a camada lá de baixo que já foi. E aí depois isso vai, né, a cada camada. Então, são 25 golpes por camada e deve ficar restrita a essa camada. Bom, aí no preenchimento e na compactação da camada superior, você tem que acumular concreto sobre o molde. Você põe uma quantidade maior lá na última camada. E aí para isso tem esses dispositivos que auxiliam a fazer essa borda para você pôr mais material. Porque você vai compactar, então você precisa desse material sobressalente para poder, no final das 25 golpes, rasar a superfície do concreto com, né, uma desempenadeira, a colher, o que tiver ali em mãos. Bom, aí você deve limpar a placa de base e retirar o molde, e aí é muito cuidado, aqui é o ponto crítico desse ensaio. Você deve levantá-lo cuidadosamente na direção vertical. A operação de retirar o molde deve ser realizada, cuidado, hein, atenção, de 5 a 10 segundos. Então, assim, entre 5 e 10 segundos é o tempo que você tem para retirar essa camada, retirar o molde da placa. Com o movimento, então, para cima, não é para o lado, torcendo nada, é puxar ele para cima, sem bater, sem nada. E a operação completa, desde o início do preenchimento do molde, quando você começa a pôr lá o concreto, até terminar isso, ele tem que ser feito dentro de um intervalo máximo de 150 segundos. Imediatamente após a retirada do molde, medir o abatimento do concreto, determinando a diferença entre a altura do molde e a altura do eixo do corpo de prova, que corresponde à altura média do corpo de prova desmoldado. Então, assim, às vezes, ele não vai ficar retinho ali, ele pode ficar meio irregular, né, nessa hora, quando você desmolda. Então, você vai ver qual que é a altura média ali, e esse ponto que você vai usar para medir em relação à altura do molde.
Resultados. O abatimento do corpo de prova durante o ensaio, ele deve ser expressos em milímetros. E é simplesmente o valor que você mediu ali. Se você for fazer o relatório, o que o relatório precisa constar obrigatoriamente? Fazer referência à norma, a data do ensaio, a identificação da amostra, seja ela, então, o lote, se for concreto usinado, o número do lote, o número da nota fiscal, se é concreto produzido na obra, o número da lote da betonada, coisas do tipo que você identifique, a peça, né, o ideal, para onde esse concreto está sendo destinado, qual pilar, qual viga, qual laje, qual calçada que ele vai ser concretado, que é para você poder fazer a rastreabilidade, e o abatimento do corpo de prova, então, esse valor em milímetros, né, identificando se tiver alguma anormalidade, alguma coisa estranha que aconteceu, você escreve. É isso, é um ensaio muito simples de ser realizado e é imprescindível, é o obrigatório, é o básico para o recebimento de um concreto na obra. Ao final do ensaio, temos que tomar o devido cuidado de deixar os instrumentos limpos, porque o concreto pode endurecer nas laterais e por dentro, danificando o instrumento, consequentemente gerando custos e também atrapalhando os resultados seguintes, né, dos próximos ensaios. Se estiver falando de concreto plástico, concreto convencional, é essa norma nesse sistema que eu expliquei para vocês.